Deus é bom. Amém, querido? Nós cantamos hoje: em todo tempo te louvarei, em todo tempo te bendirei. E aí nós cantamos outro canto dizendo assim: Ele é bom, Ele é bom. Em todo tempo Ele é bom. Diga o teu irmão: Deus é bom. Em todo tempo Ele é bom. Diga o teu irmão: você é mais ou menos, mas Deus é bom. Amém, queridos? Queridos, o salmista disse certa vez: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus diz também que a palavra de Deus deve ocupar o nosso coração, a nossa mente. Quantos podem dizer amém? Certamente a palavra de Deus é base para a nossa fé, a base para a nossa fé em Deus e na sua fidelidade. Então é fundamental que nós realmente tenhamos assim um carinho muito grande pela palavra de Deus. Você pode dizer amém? Amém. E precisamos sempre nos apropriarmos da palavra do Senhor. Quantos podem dizer amém? Amém. Nos apropriarmos da palavra, nos apropriarmos das promessas de Deus. E sobre a palavra e sobre as promessas de Deus, firmar a nossa fé, a nossa convicção de que realmente Ele é bom. Amém, queridos? Que Deus é bom. E mesmo com situações difíceis pelas quais passamos, nós podemos afirmar: Ele é bom, porque Ele está sempre presente em nossas vidas, cuidando de cada um de nós. Você pode dizer amém? Amém. E nesta noite eu quero meditar um pouquinho com vocês acerca de Abacuque. Abacuque, o nome Abacuque significa abraçado por Deus. Abraçado por Deus. E quando a palavra realmente fala sobre isso, né, sobre abraçado com Deus, fala desse envolvimento do amor, da graça, da misericórdia do Senhor para com as nossas vidas. Eu creio que quantos aqui gostariam de falar: eu sou um Abacuque? Amém, queridos? Eu sou um Abacuque, eu sou um abraçado por Deus. Deus tem me envolvido, me abraçado com seu amor, sua graça, sua misericórdia, e suas promessas estão sobre a minha vida. Amém? Você pode dizer: eu sou um abraçado por Deus. Agora, quando vamos ao livro de Abacuque, Abacuque era um levita de louvor e de adoração na casa de Deus, e era também alguém que profetizava através do cântico. Então ele era um levita na área do louvor, de adoração, mas era um profeta também, porque através da música, através dos dons que Deus lhe havia dado, ele era um profeta também. Ele profetizava, ele trazia a palavra de Deus ao coração do povo de Judá. E quando lemos o livro de Abacuque, nesse momento em que ele está trazendo essa palavra profética, está dentro de um contexto, de um tempo em que o povo de Judá estava vivendo em apostasia, em rebelião, em desobediência à palavra de Deus.
era um povo que estava andando longe do propósito de Deus, e estava prestes a receber, né, a ira de Deus. Quantos creem que a ira de Deus é para restaurar, para curar? Amém, queridos? Quando a palavra de Deus fala sobre disciplina, Hebreus 12, né, fala que aquele que não é disciplinado por Deus não é filho de Deus, porque o pai que ama disciplina o seu filho. E a palavra de Deus diz que a disciplina do Senhor é para a vida, para a cura, para a restauração e para a vida. Então estava na iminência de vir sobre o povo de Judá a ira do Senhor. E essa situação de desobediência e rebeldia do povo de Judá, e a iminente consequência, né, do castigo, da disciplina do Senhor que estava para vir sobre a nação, tudo isso estava já afligindo muito o coração de Abacuque. Ele estava afligido pela situação do povo de Judá, e nós podemos perceber isso nos primeiros versículos. Depois você confere em casa, né, lendo o livro todo, você vai ser ainda mais edificado. Mas quando lemos o começo do livro de Abacuque, nós vemos algumas palavras, né, algumas coisas que demonstram realmente esta dor no coração de Abacuque, esta aflição que ele estava vivendo, por ver a situação de Judá e por ver que a consequência seria a disciplina do Senhor que viria sobre a nação. E ali nós vemos palavras como o que ele estava vendo, né, sobre a nação e que afligiu o seu coração. Então ele falava sobre a iniquidade que estava, né, operando no coração do povo de Judá. Ele fala sobre destruição, sobre violência, sobre contenda, sobre injustiça. Então ele usa estas palavras para demonstrar tanto a dor que havia no seu coração, como a situação que o povo estava vivendo. Isto, quando vemos a situação vivida pelo povo de Judá nesse momento, e aquilo que estava trazendo dor e sofrimento ao coração de Abacuque, isso nos leva também, ou nos faz lembrar um momento na vida de Jeremias, lá no Lamentações de Jeremias. Igualmente era o momento da disciplina do Senhor sobre o povo de Israel. O povo estava sendo disciplinado, a ira do Senhor havia chegado, né, sobre o povo de Israel. Jeremias, que havia por décadas profetizado sobre a nação, profetizado e buscando, né, pela palavra de Deus, levar o povo ao arrependimento, ao quebrantamento, à volta a Deus. Contudo, todo o esforço, né, de amor, de dedicação, todo o esforço profético na vida de Ezequiel, sai da Ezequiel e Jeremias, todo esse esforço profético através da vida de Jeremias, sabemos que o povo foi levado em cativeiro, como Deus houvera profetizado que se não houvesse arrependimento, quebrantamento, uma volta para o Senhor, eles seriam levados em cativeiro. E a coisa aconteceu. E Jeremias era realmente tinha tanto um coração de Deus, ele expressava tanto, né, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, que ele foi junto em cativeiro. Ele foi junto e continuou profetizando, né, sobre a nação. E aqui em Lamentações de Jeremias, ele demonstra em algumas palavras o que ele viveu. Sabe, queridos, ele era um intercessor, era um profeta, né?
Então ele viveu intensamente a dor da disciplina. Embora ele houvera crido, permanecido fiel, houvera andado com Deus em meio a uma geração que se corrompera, ainda assim ele tinha um coração que demonstrava a misericórdia de Deus. Sabe, queridos, nós precisamos entender, não há prazer no coração de Deus em disciplinar seus filhos. Quantos pais tem aqui? Nós vamos a lavar. Qual foi o pai que falou? A vara vai cantar. Quantos pais falam? Só eu não. A vara vai cantar. Oh, que alegria! Vira o bumbum dele, vai ser festa hoje. Quantos pais? Que não. Não é verdade? Mas sente com o filho a disciplina que ele está recebendo. Não há prazer nisso. Quanto mais o coração do Pai Celeste, quanto mais o coração do nosso Deus, não há prazer, não há alegria. E Jeremias estava sofrendo, ele havia no seu coração o coração de Deus. Quer dizer, ele era a expressão do que Deus estava sentindo. E de alguma maneira, né, ele sofria também na carne, na sua carne. Ele sofria também naquele momento. E ele diz assim, depois você confere, né, você leia lá em Jeremias, e diz assim, em Lamentações, no capítulo 3, você anota aí. E eu vou destacar alguns pontos para demonstrar o sofrimento do profeta. E diz assim: eu sou o homem que viu a aflição, andei em trevas e não na luz, habitei em lugares tenebrosos, cercado por um muro, preso com grilhões de bronze. Ainda que eu clame, parece que minha oração não é ouvida. Meus caminhos estavam fechados e tortuosas as minhas veredas. Fiquei assolado, fui feito objeto de escárnio, fiquei amargurado, afastou-se a paz de minha alma. Então disse eu: já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Então aqui Jeremias está sentindo a dor daquele momento, que não era apenas seu, mas era de toda a nação. Embora ele não tivesse partilhado, né, da desobediência e rebeldia do povo, contudo ele estava sofrendo junto com o povo, porque ele tinha um coração intercessor. Então ele termina dizendo: a minha alma se abate dentro de mim. Contudo, quando chegamos lá no versículo 21, o profeta diz, Jeremias diz: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Amém? Sabe, quando nós temos o Senhor, nós aqui temos o Senhor. Amém, queridos? Quando todos aqueles que têm uma convicção de que Deus está conosco, ainda que no momento de disciplina, de provação, de tribulação, momentos que não conseguimos nem entender, Deus está conosco. Você pode dizer amém? Deus está conosco. E é isso que Jeremias expressa nesse versículo 21. Ele diz assim: quero trazer à memória o que me pode
dá esperança. E esperança no grego é a palavra eupis, que dá um sentido assim, né? Eu tenho esperança. Não. Esperança é: eu creio em Deus, eu creio na sua palavra, eu tenho as suas promessas sobre a minha vida, então eu vou renovar a esperança no meu coração. Eu bem sei que tenho crido, eu posso esperar no amor, na fidelidade de Deus. Amém, querido? E é isso que Jeremias expressa. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu tenho muitos motivos de dores, eu tenho muitos motivos para me deprimir, eu tenho razões para me entristecer, para ver a minha alma abatida. Ele é o salmista, né? Ele canta a sua alma: alma, por que estás abatida dentro de mim? Louve ao Senhor. Amém? Queridos, nós podemos realmente mover o nosso coração em fé, dizendo: eu tenho esperança. Amém, queridos? Ainda que eu esteja passando esse momento, essa dor, essa situação, essa tribulação, eu vou trazer à minha memória aquilo que me pode dar esperança. E ele continua dizendo: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Diga comigo: as misericórdias do Senhor. Não estou ouvindo, não. As misericórdias do Senhor não tem fim. Diga: não tem fim. Por quê? Queridos, não tem fim porque Deus, Ele não tem simplesmente misericórdia, Ele é misericórdia. Amém, queridos? Amém? Ele é misericórdia. E a palavra misericórdia é o sentido de colocar-se na dor, na necessidade, no sofrimento do outro. Esse é o sentido de misericórdia. Então Deus tem essa capacidade, este poder, que lhe é inato, porque Ele é amor, Ele é inato. Agora, quando nós podemos dizer que Deus sente o mesmo que sentimos, nós vemos isto bem claro, expresso na vida, no ministério e na obra completa de Jesus Cristo. Você pode dizer amém? Porque quando olhamos para Cristo e vemos a obra que Ele realizou, hoje tomamos a ceia, partimos o pão, bebemos o cálice, lembrando, né? Fazendo lembrança exatamente desta obra completa, esta obra manifesta, completa do amor e da misericórdia de Deus. Então, quando olhamos para Cristo, nós vemos que Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós. Amém, queridos? Ele se fez carne. Amém, queridos? Isso é misericórdia. Ele pôde sentir como nós sentimos as dores, sem merecer, sem pecado. Ele sentiu as mesmas dores, aflições, tentações, tudo que você pode pensar. Cristo, a Bíblia diz, Ele se deixou enfermar por nossa causa. E Ele foi obediente ao propósito de Deus na sua vida, Pai, até a morte e morte de cruz. Expressão maior da misericórdia de Deus. Amém, queridos? Não dá, Ele diz que nós não podemos alcançar a altura, a largura, a profundidade, a dimensão do amor de Deus, mas podemos chegar perto quando nós contemplamos para Cristo. Você pode dizer amém? Para Cristo. Então Ele diz: quero trazer à memória que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se
cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Queridos, nós podemos, ao acordar de manhã, respirar fundo. Respira fundo. Senhor, eu estou respirando a tua misericórdia. Amém? Pode dizer amém? Amém. Eu estou respirando a tua misericórdia. Sabe, queridos, como precisamos do oxigênio? Não vemos, não dá para palpar, mas aí está, né? É só a gente pegar e fazer assim, encher os pulmões de oxigênio, algo tão vital, né? Extremamente vital, sem o qual não há vida. Poderíamos dizer também, a fidelidade do Senhor está sobre nós em cada dia. Você pode dizer amém? Levanta a tua mão e diga amém. A fidelidade e a misericórdia de Deus estão sobre mim. Então a cada manhã Deus tem uma porção de misericórdia para derramar sobre a nossa vida. E aí diz, e aí ele completa no versículo 24 dizendo: a minha porção é o Senhor. Ele diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Sabe, aqui ele coloca: a minha porção é o Senhor. O que ele está dizendo? O mais importante na minha vida é o Senhor. Amém, queridos? A alegria do Senhor é a nossa força. É a alegria do Senhor, né? Amém? E aí, quando nós realmente cremos em Deus, cremos em Jesus Cristo, confiamos inteiramente nele, queridos, nós sabemos que Ele vai fazer com que tudo se torne bênção na nossa vida. Você pode entender? E aí ele fala: a minha porção é o Senhor. A minha porção não é o que Deus tem dado a mim. A minha porção não são as bênçãos que Deus tem derramado sobre a minha vida. A minha porção não está nas vitórias que Deus tem me concedido. A minha porção é o Senhor. Você pode dizer amém? A minha porção é o Senhor. Não é aquilo que Ele faz, não é aquilo que Ele pode me dar, não é a solução dos problemas que Ele pode me conceder. Absolutamente. A minha esperança, a minha porção está no Senhor. Porque se a minha esperança, né? E como ele diz aqui, a minha porção é na bênção, no suprimento. Quando essas coisas faltarem, se esvairá a minha esperança, se esvairá a minha fé. Você pode dizer amém? Mas se a minha força, a minha esperança está na pessoa do Senhor, se tudo faltar, eu estou naquele que me fortalece. Amém? Eu estou no Senhor. Ele é a minha força, Ele é a minha vida, Ele é a minha força. Você pode dizer amém? Amém. Então o profeta, ele diz: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. E aí completa dizendo: bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Ele diz assim: na mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz. Eu não sei o que parece aqui. Quando você começa a ler os primeiros versículos e chega a esse momento, o que nos faz, eu não estou afirmando, mas o que parece, quando ele diz da cova profunda que dirá, eu creio que ele estava vivendo um momento de grande depressão.
está muito fora da palavra isso. A Bíblia não diz claramente, mas pela expressão, pelo como ele expressa, né, as dores da sua alma, no começo do texto, né, desse capítulo 3, da maneira como ele expressa as suas dores, eu fico pensando, puxa, 20 anos profetizando a palavra de Deus sobre o povo. Irmãos, nós como pastores, muitas vezes sentimos essas coisas, né? Porque a gente vai consigo, dá uma palavra, ora, instrui. Meu Deus, pior é que dá um deprê. Viu, irmãos? Sabia que nós temos deprêzinho? Jeremias, eu creio que quando ele fala da cova da qual foi tirado, ele diz assim: da mais profunda cova, Senhor, invoquei o teu nome, ouviste a minha voz. Era uma depressão. Deus, 20 anos profetizando, fala agora, gente, se arrepende, senão vai ter cativeiro. 20 anos. Nébuca de Cristo não se arrependeu. E aí ele clama, diz assim: da mais profunda cova invoquei o teu nome, ouviste a minha voz. De mim te aproximaste do dia que te invoquei e disseste: não temas. Aleluia. O Senhor te diz: não temas. Escuta, irmão, não temas. O Senhor é contigo. Amém? O Senhor te ouve. Aleluia. Ouviste a minha voz. De me aproximaste o dia que te invoquei e disseste: não temas. Pleiteaste, Senhor, a causa da minha alma, remiste a minha vida. Esse é o cântico de Jeremias, onde ele começa mostrando, né, o estado do seu coração, da sua alma, onde ele demonstra, né, as dores que havia no seu coração, tanto pelo povo, né, pela sua rebeldia, como pelas consequências, por causa da ira de Deus sobre o pecado. E aí vemos ele no final se levantando. Por quê? Porque ele falou: eu vou trazer à memória o que me dá esperança. Amém? Amém, querido? Nós precisamos realmente, muitas vezes, dizer para a nossa alma: busca, traz à memória aquilo que te dá esperança. Você pode dizer amém? Amém. Continuando em Abacuque, ou voltando em Abacuque agora, nós saímos do atalho e vamos até Jeremias. Voltando ao livro, sabe, irmãos, o livro de Abacuque, como nós lemos no princípio, os primeiros versículos, também expressa, né, o pesar do coração de Abacuque. Revela a situação do povo e como aquela situação também, como afligir em outro momento o coração de Jeremias. Neste momento, quem estava sendo afligido era o próprio Abacuque. Agora, o que é mais relevante, né, nessa experiência de Abacuque também, não são apenas as apreensões, as aflições que se abateram sobre ele, mas acima de tudo, é como ele termina. Como ele termina. E ele termina num alto nível de louvor e de adoração. Amém, queridos? Em altos louvores a Deus. Isso, sem dúvida nenhuma, trouxe uma restauração para a sua alma. E aí, vendo Abacuque, também é o capítulo 3, lendo o versículo 2, o capítulo 3 começa dizendo assim: esta é a oração de triunfo que Abacuque cantou ao Senhor.
Diga comigo, oração, oração e triunfo. Amém? Oração de Deus. Sabe, é muito importante isso. Nós sempre precisamos transformar as nossas orações em orações de triunfo. Amém? E nós vamos continuar a ver porque isso foi uma realidade na vida de Abacuque. Continuando, esta é a oração de triunfo que Abacuque cantou ao Senhor. Ó Senhor, agora que ouvi os teus planos, os seus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Ó Senhor, agora que ouvi os seus planos, eu o adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Ele ouviu a voz do Senhor. No meio da sua dor, das suas preocupações, ele ouviu a voz do Senhor. Sabe, queridos, assim precisamos agir. Em meio a situações difíceis, lutas, tribulações, dores, situações que não se explicam, seja qual for a situação, nós precisamos buscar a palavra do Senhor. Você pode dizer amém? Porque são os momentos de dificuldade, de luta, de tribulação que o maligno vem para nos oprimir. Lembra Jesus? O próprio Jesus foi levado a uma situação dessa, lá no deserto. Ele foi levado a uma situação dessa. E qual foi a atitude de Jesus? Em cada investida de Satanás, ele falou a palavra. Amém, queridos? Ele usou a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Então nós precisamos buscar a palavra, buscar as promessas de Deus, dizer o que Deus diz na sua palavra. Os salmos, né? Salmos de Davi, de Coré e tantos outros irmãos do passado, levitas e músicos. Quanto, né, os salmos têm para nos fortalecer na fé, na esperança. Você pode dizer amém? Amém. A palavra de Deus é poderosa para mudar os nossos sentimentos. Por quê? Porque a palavra de Deus vai mudar a nossa visão. Quando nós estamos em luta, em tribulação, em problemas, a nossa visão fica curta. Nós começamos a olhar somente a situação que nos oprime. Assim ou não? Não é a tendência essa? Mas quando nós realmente olhamos a palavra, buscamos as promessas de Deus, trazemos à memória aquilo que realmente pode nos dar esperança, nós somos fortalecidos. Você pode dizer amém? Amém. Quantos aqui já tiveram essa experiência? Amém? Nós somos fortalecidos, somos renovados. A palavra do Senhor é poderosa. Ele ouviu a palavra, diz assim: o Senhor me respondeu e disse. Ele ouviu a palavra. Eu estou sentindo isso, a situação é essa, né? Terrível, mas eu ouvi a voz do Senhor, eu ouvi a palavra de Deus. E a partir do momento que ele ouve a palavra de Deus, ele passou a ver não mais numa perspectiva natural, ele passou a ver não apenas na perspectiva natural, mas ele teve a capacidade de olhar e ver na expectativa espiritual. Pode ser amém? Sabe, a gente vê assim Estevão pregando a palavra, servindo ao Senhor. A Bíblia diz que ele foi apedrejado porque estava
pregando o Evangelho do Reino de Deus, porque estava fazendo a obra do Senhor. Ele sofreu aquela dor, as dores. Imagina, ser morto a pedrada, as dores que se sente, para que você possa sentir, não dá nem para imaginar, né? Só levou uma pedradinha, mas a palavra de Deus diz que os seus olhos, o céu se abriram. Amém, querido? Quando nós temos uma visão daquilo que é eterno, quando temos uma visão do propósito eterno de Deus para as nossas vidas, nós perdemos aquela visão apenas circunstancial, natural, né? Nós temos a capacidade de ver além, de ver o sobrenatural. Você pode dizer amém? Amém. E ele viu os céus abertos, né? E o Senhor de pé, esperando. Aleluia. Glória a Deus. Todos nós, o Senhor vai nos receber, amém? Todos nós. Então passou a ver não apenas uma perspectiva natural, mas a perspectiva espiritual. Passou a ver não apenas com seus olhos naturais, mas com os olhos de Deus, com a visão que Deus lhe havia dado. No capítulo 2, versículos 2 e 3, diz assim: o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava as sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa correndo, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. É interessante, né? Se tardar, espera. E ele diz assim: certamente virá, não tardará. Por quê? Porque é o tempo de Deus. Amém, querido? Mas a gente fala assim: puxa, Deus não está me ouvindo. Deus não está me ouvindo. Deus ouviu. Só que a maneira de Deus, a forma de Deus e o tempo de Deus não é a nossa forma. Você pode dizer amém? Amém. Deus sempre é melhor. Amém. Mas é o tempo dele, é o modo dele. Aleluia. Colossenses 3,16 diz assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui o apóstolo está realmente nos instando, está nos aconselhando, né? Nos motivando para que permitamos que a palavra de Deus habite ricamente no nosso coração. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos, aconselhai-vos. Isto é sempre edificando a vida uns dos outros com a palavra de Deus, com as promessas de Deus. E aí diz: louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Hebreus 10, 23: retenhamos inabalável a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que fez a promessa. Quantos aqui tem promessa de Deus aí? Amém? Você pode também ler a palavra e buscar lá as promessas de Deus, e o Espírito Santo vai falar: essa é para você. Amém? Quantos já tiveram essa experiência? Estou lá na palavra e Deus falou: estou falando contigo, essa palavra é para você. Amém? Esta promessa é para você. Então precisamos ter essa sensibilidade de percebermos o que Deus está falando e sempre atento às promessas que Ele tem sobre a minha vida. Aleluia. Eu sei que há promessas na minha vida que vão se cumprir na minha posteridade. Amém, Deus? Há
promessas da tua vida se estendem, vão além da tua própria vida, além dos teus dias, vão seguir através da sua posteridade. Quantos creem nisso? Amém? Temos que crer e orar e abençoar a nossa família, crendo na fidelidade do Senhor. Você pode dizer amém? Hebreus 10:36 diz: porque necessitais de perseverança, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. E aí, voltando no capítulo 3 de Abacuque, diz assim: esta é a oração de triunfo que Abacuque cantou ao Senhor. Diz assim: ó Senhor, agora que eu vi os seus planos, eu adoro, cheio de espanto pelas coisas tremendas que o Senhor vai fazer. Nessa hora em que precisamos tanto de ajuda, ajude-nos novamente, como fez no passado. Mostre o seu poder e pode nos salvar. E mesmo na sua ira, lembre-se da tua misericórdia. Em versículo 3 ele diz: vejo Deus se movimentando através dos desertos, partindo do monte Sinai. Seu brilhante esplendor enche a terra e o céu, sua glória enche o céu, a terra fica cheia de louvor a Ele. Que Deus maravilhoso é o Senhor. Irmãos, aqui vemos a mudança da alma, do coração, na mente de Abacuque. Amém? Antes ele estava, digamos, até oprimido em seus sentimentos, por toda aquela situação que Judá estava vivendo, e por fazer parte do povo, ele vivendo, sofrendo as consequências. Mas aqui ele muda a sua visão. Ele percebe, o quanto Deus está se movendo em seu favor, ainda que na disciplina Deus está trabalhando na vida do seu povo, para demonstrar o seu amor e a sua misericórdia. Então ele diz assim: vejo Deus se movendo através dos desertos. Você pode dizer: Deus se move no meio dos teus desertos. Amém, queridos? Você está no deserto, Deus está se movendo. Eu creio que Deus está se movendo neste momento do deserto na minha vida. Partindo do monte Sinai, seu brilhante esplendor enche a terra e o céu, sua glória enche o céu, a terra fica cheia de louvor a Ele. Que Deus maravilhoso é o Senhor. Diga comigo: que Deus maravilhoso é o Senhor. Diga de novo: que Deus é tão maravilhoso que é o Senhor. Diga aleluia. E aí ele continua dizendo: em suas mãos partem raios de luz brilhante, eles se alegram em seu tremendo poder. Ele para e se detém por um momento, observando a terra. Então sacode as nações, destruindo as montanhas belíssimas e nivelando os morros. O seu poder nunca muda. Ele continua: desde os povos de Midian e Cusã, mortalmente amedrontados. Queridos, ele está falando dos povos que estavam sendo usados por Deus para trazer disciplina sobre a nação de Judá. E ele diz aqui: veja os povos, veja os inimigos, veja a vara de Deus, aqueles que estão sendo usados como vara de Deus, mortalmente amedrontados. O Senhor está mandando as suas carruagens de salvação. Todos viram o seu poder, as montanhas viram isso e tremeram, grandes ondas de água avançaram, o grande abismo gritou, anunciando sua rendição ao Senhor. O sol, a lua, tão brilhantes, começaram a se apagar, escurecidos pelo brilho de suas flechas e pelo fulgor de sua lança brilhante. Quantos aqui podem dizer aos inimigos a mesma coisa? Amém? O Senhor está se levantando. Amém? As suas flechas brilhantes e a sua lança luta por mim. Pode dizer.
E aí ele completa dizendo: saiu para salvar o seu povo escolhido. O Senhor destruiu com as suas próprias armas aqueles que, vindo como um furacão, pensavam que Israel seria uma presa fácil. E aqui a gente vê o final deste cântico profético, né? Por isso fala de uma oração de triunfo. Não é uma oração de lástima, não é uma oração de queixume, não é uma oração de murmuração. Já viu o crente orando, murmurando? Só queixume. Por um momento, né? Abacuque até fez isso, começou assim e tal, mas aí mudou a sua visão. E aí ele conduz o seu cântico profético, né? Em triunfo. E ele termina dizendo ao que conhecemos, dizendo assim: ainda que a figueira não floresça, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Vamos falar juntos isso? Vamos repetir uma atitude profética de fé, né, no Senhor e nas suas misericórdias. Então diga comigo: ainda que a figueira não floresça, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que não haja fruto na vida, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que o produto da oliveira minta, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Ainda que nos currais não haja gado, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza e faz os meus pés como o da costa, e me faz andar altaneiramente. Aleluia! Aleluia! Chega um momento, você está lá, né, como o profeta Abacuque, no começo, problemas, lutas, situações, coisas terríveis acontecendo, né? Mas de repente você olha para o Senhor, você alimenta o seu coração e a sua alma com a palavra de Deus, você traz à memória as promessas de Deus que renovam a esperança no teu coração. Amém? Você alimenta o seu espírito com a palavra viva do Senhor, e aí você começa a subir, você começa a colocar aqueles problemas sobre as solas dos seus pés. Você vai colocando, né? Problema, luta, tribulação, necessidade, enfermidade, e vai colocando. E o que acontece? No fim, você está andando nas alturas. Vou ler que você colocou sobre os seus pés tudo aquilo que procurava te oprimir e tirar a paz, a alegria, a fé, a esperança do teu coração. Quantos podem dizer amém? Quando eu me alegro no Senhor e exulto no Deus da minha salvação, eu posso andar altaneiramente. Eu coloco os inimigos debaixo dos meus pés. Eu coloco sobre os meus pés tudo aquilo que procurava me tirar a paz e a alegria do Senhor. Queridos, que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo continue a falar ao nosso coração,
que possamos ser realmente homens e mulheres que tenham realmente a atitude, né? Como Jeremias teve, como Abacuque teve. Que possamos ser aqueles que realmente colocam os seus olhos em Deus, no Senhor, em meio aos problemas. Amém? E dizendo: o Senhor é minha esperança, Ele é meu socorro, Ele é a minha fortaleza, Ele é o muro de proteção na minha vida. Ele tem o arco, a flecha e a lança, as armas preparadas contra os meus inimigos. Aleluia! Você pode dizer amém? Que o Espírito Santo continue a falar no seu coração e que você possa realmente se alegrar no Senhor. Ele é minha porção. Ainda que tudo me falte, eu posso andar altaneiramente, porque minha esperança está naquele que tudo pode, que me ama, é misericordioso e cuja fidelidade dura para sempre. Vamos colocar em pé. Aleluia. Glória a Deus. Te louvamos, Senhor. Te bendizemos. Cubra o seu coração por um momento e diga: Senhor, que o Espírito Santo me ajude a cada dia a trazer a memória aquilo que me traz esperança, que me renova na fé, que o teu Espírito me leve à tua palavra. Amém, queridos? Aleluia. Dá uma salva de palmas ao Senhor.